Bom, Priscila, como você se vê, né, tendo começado aqui na nossa região e agora retornando do exterior com toda essa bagagem, com todos esses trabalhos que você já produziu lá fora? Eu me sinto assim honrada de poder passar alguma mensagem, né? Porque na época que eu comecei eu me sentia muito perdida, a região não tem muito incentivo e até quando eu era bem novinha, 20 anos atrás, até a gente tinha um pouco de incentivo, foi o que me despertou. E eu vejo que mesmo não estando aqui, eu acabo sabendo das notícias e vendo que como a região tá meio escassa, tem uma necessidade de cultura, sabe, de investimento em cultura que tinha até da UESC na época e não tem mais. Então, eu me sinto honrada de poder falar e dar uma esperança para as pessoas que querem trabalhar ou então até desmistificar o que está acontecendo nesse mundo afora, que hoje em dia está bem mais conectado. Quais foram, assim, as maiores dificuldades que você falaria se alguém te perguntasse hoje do trabalho lá fora? Lá fora a dificuldade é o preconceito sobre a sua nacionalidade, porque você ser brasileiro significa que as pessoas acham que você não tem capacidade. Então você tem que mostrar 2 vezes que você é capaz, porque as pessoas acham que você quer ir lá só para, sabe, viver o sonho. E a segunda é a língua, porque por mais que você fale outra língua, inglês, como eu aprendi inglês e francês, até desde a faculdade, é difícil você ter a mesma eloquência de uma pessoa que é nativa. E por mais que eu tenha uma sorte de parecer latina, então eu posso ter um sotaque, mas mesmo assim a forma de falar, o jeito de falar ainda é difícil. Para você fazer comercial, essas coisas, as pessoas ficam meio, você tem sotaque. E outra coisa também é você se sentir meio sozinho, né? Porque você tem que realmente tentar construir uma base com alguém, tentar fazer amigos, porque se você se sente sozinho, você chega assim, que a primeira vez eu cheguei, eu vou pra onde? Eu cheguei sem conhecer ninguém, eu falei, vou pra onde aqui? Mas são desafios que você tem em São Paulo também, porque São Paulo foi a mesma coisa quando eu cheguei em São Paulo, a questão do sotaque baiano, todas as pessoas falavam, não, você tem sotaque, isso e aquilo. Então, acho que é um desafio que extrapola a questão da nacionalidade. É sempre quando você se desloca, vai ser um desafio. E a paixão por cinema? Sempre foi desde pequena? Como surgiu? Então, a paixão por cinema, eu acho que eu sempre tive, porque eu sempre me vi trabalhando na tela, sempre gostei de uma atuação verdadeira, de passar mais no olhar do que na minha voz, do que meu corpo. Eu falei, meu corpo a gente tem que trabalhar, mas como Stella Adler, que é uma grande instrutora americana, fala, a ferramenta do ator é a cabeça, é a mente, é como se ele, não questão de ficar na lógica, mas a questão da consciência dele, né? Você tem que trabalhar sua voz, o corpo, mas você tem que estar com sua mente disponível e estar lá, realmente presente lá. Então eu acho que a câmera, quando eu olho para a câmera, eu sei que eu consigo perceber isso nos mínimos detalhes, sabe? A câmera é uma lente de aumento, então você, no mínimo detalhe da sua experiência, da sua emoção, ela vai passar. E então o cinema tem muito isso, e você consegue passar isso para um público muito maior. Então a minha paixão sempre foi grande por essa ferramenta. Se pudesse dar uma dica para quem sonha em seguir essa carreira, qual seria? Eita, Fernanda Montenegro já disse, né? Desista. Só se você adoecer, se você não conseguir fazer mais outra coisa, invista. Porque é muito difícil. A gente acha que é fácil, mas não. É muito networking. É muito mais o que você se relaciona por trás da câmera do que você faz na frente da câmera. Então, minha sugestão é produza. Aprenda outras ferramentas, aprenda como escrever, aprenda como dirigir, porque hoje em dia a gente tem a internet, você coloca seu conteúdo online. Porque dessa forma você pode ser visto, porque de outra forma você vai depender sempre da amizade de alguém. Então isso é muito complicado.